Glória a Jesus. Olá, meus queridos irmãos, com muita alegria no meu coração, eu quero saudar a todos vocês com a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um grande motivo, de um enorme prazer, mais uma vez, estamos aqui nesta live poderosa, Café com Bíblia. Fica conosco até o final dessa transmissão, porque certamente os céus já estão falando ao seu coração e o eterno Deus continuará a ministrar algo poderoso, algo grande, algo profético sobre a sua vida. Essa noite pode ser a noite da sua bênção, pode ser a noite da sua vitória. Deus vai estar falando com você mais uma vez de uma maneira muito especial. Para tanto, meus queridos irmãos, o tema da nossa reflexão bíblica neste Café com Bíblia, aqui nessa live, é a visão panorâmica do livro de João. A visão panorâmica do livro de João. Nesta ministração dessa noite, vocês vão aprender com a palavra do Senhor nosso Deus algumas pérolas, alguns segredos que estão no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, é o Evangelho da revelação do Filho de Deus, porque Deus ele vai se revelar neste evangelho. O evangelista ele vai destacar o autor Jesus de Nazaré como o unigênito Filho do Deus Todo-Poderoso. Quando eu vos falo que eu quero trazer para vocês uma visão panorâmica de todo o Evangelho de João, são exatamente uma visão panorâmica dos 21 capítulos de João. Então fique comigo até o final dessa live, porque Deus tem riquezas, Deus tem pérolas para ministrar sobre a sua vida nestes 21 capítulos de João. Observe bem comigo o Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 1. O capítulo 1 do livro de João, João vai destacar a importância do verbo. Observe bem comigo que a Bíblia Sagrada é muito categórica e enfática em nos dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no capítulo 1, João vai apresentar Jesus de Nazaré como o verbo, dizendo: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pastor, quem era o verbo? O verbo era a palavra, o verbo é a palavra. A palavra no grego significa logos. Logo eu entendo que Deus criou tudo pelo poder do logos. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Tanto que se você examinar comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o verso 3, a Bíblia fala que disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus foi criando todas as coisas com o intermédio da sua bendita e poderosa palavra. Então o capítulo 1 de João vai nos apresentar Jesus como o verbo. E a Bíblia fala no verso de número 3 que todas as coisas foram criadas por Deus e sem ele nada do que foi feito se fez. E é interessante também que este capítulo 1, a Bíblia Sagrada vai nos destacar que o verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. E no capítulo 1 do Evangelho de João, a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus teve um encontro com alguns discípulos e Jesus de Nazaré, quando ele ia passando, ele ia convocando, quando ele ia passando, ele ia chamando os homens para seguir a ele. A Bíblia fala que Jesus passa, Jesus vê Pedro, chama André, chama Filipe, e é interessante que quando Filipe encontra Natanael, Natanael tem um encontro com Filipe e eles ali começam a conversar, eles ali começam a dialogar e eles encontram Jesus, porque Jesus chama eles para a sua obra. Logo Filipe diz para Natanael, Natanael, corre aqui, Natanael, porque nós encontramos o Jesus de Nazaré. Natanael disse, Jesus da onde? De Nazaré? Ora, porventura pode vir alguma coisa boa em Nazaré? Então o texto fala, vem e vê. Quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus revelou a vida dele todinha e ele disse, vejo que tu és profeta. Então o nosso Deus é o Deus que te chama, é o Deus que conhece a sua vida, é o Deus que tem propósito em seu viver. Deus, ele tem propósitos grandes na sua vida. Então, a tua chamada é de Deus, a tua vocação é de Deus, quem te chama é Deus, quem te aperfeiçoa é Deus, quem estabelece coisas tremendas sobre a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Quem faz e acontece é a palavra de Deus, é o verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós e virmos a sua glória, como a glória do Deus Todo-Poderoso. A visão panorâmica do Evangelho de João. Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 do livro de João vai nos narrar o primeiro milagre de Jesus de Nazaré, em Caná da Galileia. A Bíblia fala que Jesus estava numa festa. Ora, Jesus sempre gostou de festa. Jesus sempre tinha o hábito de frequentar as festas, os casamentos religiosos naquela época. E a Bíblia fala que Jesus, no capítulo 2 de João, Jesus está numa festa, e festa naquela época tinha que ter vinho, porque o vinho era a alegria da festa. Se acabasse o vinho, acabaria a alegria da festa. E justamente o vinho acabou na festa que Jesus estava. Mas na festa que Jesus está, mesmo o vinho acabando, não é problema, porque ele é supridor. E disseram para ele, mestre, acabaram-se os vinhos da festa. Ele deu uma ordem de se encher de água essas 6 talhas e levar para o mestre-sala. E quando encheram as talhas de água e trouxeram para o mestre-sala, a Bíblia fala que a água estava transformada em vinho. Então perceba, Jesus em Caná da Galileia, ele pega a água não tem cheiro, a água não tem cor, a água não tem sabor, e Jesus transforma a água em vinho, dando cheiro, dando cor, dando sabor. Pastor, eu não entendi. Vai entender já já. O ministério que Deus te confiou, o ministério que Deus colocou nas suas mãos, quem sabe está como água, sem cheiro, sem sabor, sem cor. Mas ele, esta noite, através dessa live, ele está trazendo sabor, ele está trazendo cheiro, ele está trazendo cor para a tua vida, para a tua vocação, para a tua chamada e para o teu ministério. Glorificado é o nome do Cordeiro de Deus. Visão panorâmica do Evangelho de João. Quando nós lemos agora, chegamos no capítulo 3, a Bíblia fala que Jesus ele vai ter encontro com Nicodemos. E Nicodemos, ele era um grande publicano. Nicodemos era um chefe de uma grande repartição naquela época. Nicodemos era mestre entre os religiosos.
Nicodemos era um homem muito sábio, muito entendido e muito estudado. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele foi ter com Jesus de noite. Por quê? Porque se ele fosse durante o dia, ele corria o risco de alguém ver um homem daquela importância conversando com Jesus. Então ele escolheu a noite. Quem sabe ele disse assim no seu coração: eu vou à noite porque só assim as pessoas não vão me ver que sou eu, Nicodemos. Então quando ele chega diante de Jesus, começa a dialogar. E ele fala: mestre, o que eu posso fazer para nascer de novo? Ele sentiu o desejo de nascer de novo. Só que Jesus vai explicar para ele como que deveria se nascer de novo. Jesus fala: Nicodemos, em verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não poderá entrar no reino do céu. Aí ele diz assim: mas Senhor, será que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, Nicodemos, não é esse nascimento. É o nascimento da água, é o nascimento do Espírito. Então, quem está em Jesus precisa nascer de novo. Nascer da água é ter a vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa constantemente, eu também, nós, diariamente, nascermos de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Quem nasce do Espírito, ele não cumpre as concupiscências da carne. Quem nasce do Espírito, ele anda no Espírito. Ele fala no Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Ele é transformado pelo Espírito. Por quê? Porque Paulo diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o capítulo 3 é o capítulo do encontro de Nicodemos com Jesus. E Jesus traz salvação para Nicodemos. Vamos caminhar um pouquinho porque o livro é grande, são 21 capítulos. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus Cristo, ele vai parar no poço de Jacó. Aí eu gosto demais do texto de João 4:4, que diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Porque Jesus, como judeu, diz assim: era necessário ele passar por Samaria. Ora, os samaritanos não se comunicavam, não se relacionavam com os judeus, e nem os judeus com os samaritanos. Eles não se bicavam, um não falava com o outro. Mas Jesus agora, cansado da viagem, cansado do caminho, Jesus para no poço de Jacó. Agora interessante, amados irmãos, olha a hora que Jesus vai, meio-dia. Meio-dia é a hora que a mulher está no poço de Jacó. Porque as pessoas não costumam ir no poço buscar água meio-dia, que é o horário onde o sol está muito quente. Mas Jesus para no poço e Jesus começa o diálogo. É Jesus quem provoca a conversa com a mulher samaritana. E quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, Jesus pede um pouco de água para ela. Dá-me um pouco de água. E ali conversa vai, conversa vem. Jesus fala para ela: mulher, se tu soubesses quem é que te pede, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Aí ela diz assim: mas Senhor, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, e o Senhor está me oferecendo água viva. Então Jesus vai dizer para a mulher: a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, porque a água que eu estou lhe oferecendo é uma água que vai fluir dentro de você para a vida eterna. Resumindo, Jesus salvou a mulher samaritana. Ela levou a salvação para dentro de Samaria. E através daquela mulher, a vida dos samaritanos foram mudado, porque Jesus teve encontro com a mulher samaritana e salvou ela. E sabe o que eu acho interessante, meus amados irmãos? É que até aquele encontro, a mulher samaritana, ela levou o cântaro, a vida toda carregando o cântaro. Mas o dia que ela encontrou Jesus no poço de Jacó, ela não precisou mais levar o cântaro. Aí diz o texto que eu acho lindo: e deixou ela o seu cântaro. Sabe o que Jesus está falando através dessa live nessa noite? Chega de carregar cântaro.
Pastor, qual é o cântaro que eu estou carregando? Existem muitos cântaros que nós carregamos. O cântaro da mesmice, o cântaro da murmuração, o cântaro da religiosidade, o cântaro do tradicionalismo. Então são muitos cântaros que a gente carrega ao longo da nossa vida e do nosso ministério. Mas quem tem um encontro com Jesus, que é a água da vida, ele não precisa carregar mais cântaro. Por quê? Porque dentro dele jorra uma fonte de água viva. Então este é o capítulo 4. Vamos para o 5. O capítulo 5 eu estou falando sobre, dando aqui um apanhado rápido e simples, uma visão panorâmica dos 21 capítulos de João. Em João capítulo 5, a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar de um paralítico, o paralítico do tanque de Betesda. Vocês conhecem o texto? A Bíblia fala que foram 38 anos à beira do tanque de Betesda. Quando o anjo descia uma vez ao ano, que movimentava as águas, o primeiro que mergulhava dentro das águas era um curado. Agora, observe bem comigo. Aquele homem não era a falta de fé que impossibilitava dele mergulhar no tanque de Betesda. Olha o que o texto diz. Enquanto ele ia, e a outra pulava na frente. Por quê? Porque ele era paralítico. Então, ele tinha fé. Ele não tinha condições físicas. Mas o dia que Jesus chegou em Betesda, que significa casa de misericórdia, a vida daquele homem mudou. Por quê? Porque Jesus salvou ele. Ele disse assim: vai-te para a tua casa e ser curado. Ou seja, quando Jesus chegou em Betânia, Jesus, ele liberou uma palavra de restauração na vida daquele homem. Sabe o que Jesus está falando através dessa live? Que ele, esta noite, ele está liberando uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. A palavra é essa: levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Em outras palavras, toma posicionamento e postura de guerreiro que acredita no impossível da parte do Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Deus que realiza milagre. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, nunca mudará. O mesmo Jesus que operou no Evangelho de João é o mesmo Jesus que neste momento ele está operando na tua vida. Então toma posse dessa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos caminhar, porque a mensagem é longa, a visão panorâmica do livro de João. Quando nós chegamos no capítulo 6, a Bíblia Sagrada vai nos falar também sobre a primeira multiplicação dos pães. E a Bíblia fala que o próprio Jesus disse em João 6, verso 48, dizendo: eu sou o pão da vida. Em João 6,51, Jesus Cristo proferiu dizendo categoricamente: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todos nós conhecemos a primeira multiplicação dos pães, em que tinha uma grande multidão, e no meio da grande multidão, os discípulos, como sempre, não tinha nada. Mas um jovem, por nome de Estevão, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus vai pegar aqueles 5 pães e 2 peixinhos da mão de Estevão, o jovem que estava no meio da multidão. Também não saiu de casa de mão vazia, levou um sanduíche, porque sabia que aquele sanduíche talvez serviria para alguma coisa, e serviu. Porque um sanduíche na minha mão é só um sanduíche, mas um sanduíche na mão de Jesus, olha, é muita coisa. Ele faz milagre acontecer. Jesus ora, multiplica pães e peixe, dá para os discípulos e os discípulos para a multidão. Resumindo, Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos mais de 20 mil pessoas. Pastor, 20 mil pessoas é aproximadamente. Por quê? Porque homens era 5 mil homens. Se cada homem tivesse uma esposa, 5 mil mais 5 mil, 10 mil. Se cada casal tivesse um filho, já daria 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E a Bíblia fala que todos comeram e saciaram, e ainda sobrou
12 cestos cheios de pedaços de pão. Esse é o nosso Jesus, que faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Então recebe essa palavra da parte de Deus. 5 pães e 2 peixinhos, para você pode ser pouco. Nas suas mãos e na minha mão, 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada. Mas como a gente oferece o pouco que nós temos nas mãos de Jesus, aí o milagre acontece. Glorificado é o nome do Cordeiro. Vamos caminhar no capítulo 7 do livro de João, falando sobre, dando aqui para vocês uma visão panorâmica do Evangelho de João. No capítulo 7, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele está na festa dos tabernáculos. E os herodianos foram para prender Jesus e não conseguiram prender Jesus na festa. Voltaram revoltados e disseram para os seus superiores: olha, em toda a terra de Israel a gente nunca ouviu um homem falar como aquele tal de Jesus fala. Aí a Bíblia fala em João capítulo 7 que no último dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem beber dessa água, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então, esse convite está até hoje falando ao teu coração. Vinde as águas. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glorificado é o nome do Cordeiro Santo de Deus. Então, esta é a mensagem do capítulo de número 7. Jesus está te convidando para você vir às águas, porque quem bebe das água que Jesus oferece, nunca mais tem sede. Já no capítulo de número 8 do livro de João, a Bíblia Sagrada, ela vai nos apresentar um episódio da mulher adúltera. Capítulo 8 de João vai falar sobre adúltera. A mulher adúltera foi pega em ato adulterando, e os fariseus e escribas levaram até Jesus, né? E disseram assim: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Jesus está escrevendo na areia. E de repente Jesus para de escrever, olha para a mulher, para os acusadores e diz assim: qual dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a jogar pedra nessa mulher. Como todos tinham pecado, dos mais velhos até os mais novos, saíram um por um e só ficou Jesus e a mulher. Jesus falou para ela: mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles não me acusaram. Jesus fala: também eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Qual é a lição desta palavra? A lição dessa palavra é que Jesus ele não veio para te acusar. Jesus veio para trazer salvação. Jesus não veio para te condenar. Pastor, eu peco e parece que a minha mente fica fritando com o adversário me acusando. Deixa eu te dizer algo. Paulo falou assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém pode intentar acusar os escolhidos de Deus. Quer mais uma passagem? Paulo também falou assim: portanto, agora, presente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Visão panorâmica do Evangelho escrito por João. No capítulo 9 de João, a Bíblia vai falar sobre a cura de um cego de nascença. E os discípulos disseram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus falou: nem ele pecou e nem os seus pais. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. E Jesus cospe na terra, faz lodo, pega o lodo, a saliva, unta os olhos do cego e fala assim: vai te lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Quando o cego vai lavar-se, quando ele se lava no tanque de Siloé, ele volta vendo. E a fé dele salvou ele e ele recebeu o milagre. Então, Jesus está liberando uma palavra de restauração sobre a tua vida e a tua história. Perceba que o moço curado aqui, do capítulo 9, ele era cego.
ele foi sem ver, mas quando ele voltou vendo. Por quê? Porque a volta revela e mostra o que a ida não deixa você ver. Então, o fim é sempre melhor do que o começo. O interessante é terminar bem. Não é começar bem, é terminar bem. A maneira que você termina fala mais do que a maneira que você começa. Vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, Jesus vai falar sobre o bom pastor. É o capítulo que Jesus fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E das suas ovelhas ele é conhecido. É o capítulo também que Jesus Cristo vai dizer: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, falando aqui de uma visão panorâmica do Evangelho de João, o capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. É interessante que Lázaro já estava morto há 4 dias. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, que Jesus ressuscita Lázaro dizendo apenas uma palavra: Lázaro, sai para fora. Algumas tradições diz que quando um morto morria, logicamente, naquela época, que a alma ou o espírito da pessoa morta ficava perambulando, sobrevoando o corpo durante 3 dias e depois se retirava. Só que o texto fala que Jesus ressuscitou Lázaro, não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, foi no 4º dia. Por quê? Porque se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no 3º dia, os religiosos iam dizer assim: mas isso aí já tem uma tradição que fala que o espírito fica sobrevoando o morto durante 3 dias. Então Jesus, para quebrar a religiosidade, Jesus, para quebrar o protocolo, a dinastia, ele ressuscita Lázaro no 4º dia. Glórias ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus está falando através dessa live Café com Bíblia. Ele tem ressurreição para a tua vida, para a tua história. Glorificado é o nome do Cordeiro. Vamos agora para o capítulo de número 12, que fala da grande ceia, a última ceia celebrada pelo Mestre. E a Bíblia fala também de uma mulher chamada Maria. E essa mulher, a Bíblia fala que ela vai pegar um unguento de nardo muito puro, muito precioso, e ela vai quebrar o vaso e ela vai ungir os pés de Jesus de Nazaré e vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Ou seja, ela fez com Jesus o que ninguém fez. Portanto, o nome dela ficou escrito para sempre na memória da palavra do Deus Todo-Poderoso como uma boa ação. Aqui eu aprendo que quando você faz com Jesus o que ninguém faz, então ele faz com a sua vida o que não faz com a vida de ninguém. Então você quer experimentar o novo de Deus? Você quer experimentar o melhor de Deus? Você quer experimentar a novidade de Deus? Então faça para ele o que você nunca fez, que ele vai fazer com você o que não fez com ninguém. Glórias ao nome do Cordeiro. Vamos para o 13, capítulo 13 de João. A Bíblia vai falar sobre os discípulos e Jesus, que Jesus faz questão de pegar toalha, água e bacia. Capítulo 13, Jesus Cristo pega toalha, água e bacia. Para quê, pastor? Para lavar os pés dos discípulos, lavando os pés de um por um. Natanael, Filipe, André, Pedro, Tiago, João, Judas. Jesus lava o pé dos 12. E é interessante que quando chegou a vez de Pedrão, Pedro disse assim: Senhor, és demais para mim o Senhor lavar os meus pés, eu sou um homem impuro. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo? Então Pedro vai dizer: então, Senhor,
dá um banho completo. Começa lá em cima e termina lá embaixo. Glórias ao nome do Senhor. O que nós aprendemos aqui? A lição da humildade. A Bíblia fala que nós temos que nos humilhar perante o Senhor e considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. A Bíblia fala, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A Bíblia fala, sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus está nos ensinando a lição da humildade, a lição da simplicidade, que Deus nos chamou para nós sermos simples. Se precisar, eu preciso lavar o pé do meu próximo. É a lição da humildade. E você sabia que a Bíblia fala que a humildade vai diante da honra, ou seja, quando a humildade está implícita nas nossas vidas, aonde você chega, a honra de Deus chega. Mas, ao contrário disso, uma pessoa arrogante, a honra não passa nem perto. Mas o humilde, a Bíblia fala que Deus se compadece ao humilde. O humilde é diferente. Quando a humildade está nas nossas vidas, aonde a gente chega, a honra de Deus também faz questão de nos honrar. Glorificado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos caminhar aqui para João, está quase finalizando. Capítulo 14 é o capítulo que Jesus vai fazer a promessa que ele iria para o Pai. E ele falou assim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus foi preparar lugar em João 14 para nós. E ele prometeu nos buscar. E ele voltará para nos buscar para si mesmo. Para onde que ele esteja, nós também podemos estar com ele para sempre. Aqui nesse mundo, nós somos viajantes. Nós somos peregrinos. Nós estamos apenas de passagem. Mas a qualquer momento, a trombeta de Deus vai tocar e nós estaremos para sempre com Deus Todo-Poderoso. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. O capítulo 15 de João vai apresentar Jesus como a videira e nós como os frutos, como os ramos, como as varas. Jesus começa dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Vós sois as varas. Toda vara que estiver em mim dá muito fruto e o vosso fruto permanecerá. Então nós fomos enxertados na videira. E nós como varas fomos chamados para dar fruto. Eu vos nomeeis para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permanecerá. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor, paciência, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio. Deus nos chamou para nós darmos estes frutos do Espírito do Deus Todo-Poderoso. E já estou quase finalizando. No capítulo 16, Jesus vai nos apresentar, a Bíblia vai nos entregar algumas instruções, Jesus dando para os seus discípulos e também para nós. Porque nós temos que observar quais são as diretrizes de Deus para nossas vidas e as instruções de Jesus para nossas vidas. Uma instrução desse capítulo 16 de João, Jesus falou assim no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha só, Jesus não prometeu chave de carro, Jesus não prometeu mordomia, Jesus não prometeu conforto, não. Jesus prometeu aflição. No mundo que vocês vivem, vocês terão aflições, mas não é para vocês morrer. Vocês vão ter aflições, mas quando vocês estiverem passando por aflições, tem de bom ânimo. Vou murmurar? Não, vou ter bom ânimo. Vou reclamar? Não, vou ter bom ânimo. Vou desistir? Não, vou ter bom ânimo. Porque é com bom ânimo que se vence
as aflições. Sabe o que o salmista falou? O salmista falou assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Jesus está te livrando esta noite de todas as suas aflições, para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. No 17, João capítulo 17, Jesus vai orar pelos seus discípulos. É um período que está antecedendo o Gólgota, o Getsêmani. E no capítulo 17 do livro de João, Jesus vai orar pelos seus discípulos. E olha que oração fantástica. No capítulo 17, no versículo 17, Jesus ora dizendo assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus pedindo para o Pai santificar eles na verdade. Aonde é que nós somos santificados? É na verdade. E o que é a verdade? É Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Glória a Deus. E no 18, em João capítulo de número 18, é um período que antecede o Gólgota. É um período de sofrimento que Jesus está sendo julgado por Caifás, por Anás, junta toda a corte religiosa para julgar Jesus de Nazaré. O que eu aprendo aqui? Que Jesus, sendo inocente, ele foi condenado por causa dos nossos pecados. Mas o interessante é que Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, momentos que antecedem a crucificação de Jesus. É justamente o capítulo 18 do Evangelho de João. Agora vamos caminhar para o final. O capítulo 19 do Evangelho de João vai falar justamente sobre a crucificação. E é interessante que somente João vai narrar e descrever que Jesus foi crucificado na cruz do meio, tendo um ladrão algoz à sua direita e outro à sua esquerda. E quando Jesus dá o brado na cruz do Calvário, dizendo assim: tetelestai, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, no alto da cruz do Calvário, quando Jesus deu o brado, ele disse assim: Pai, está consumado. Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu as doenças, ele venceu tudo e todo o sistema. E a Bíblia fala que quando ele dá o brado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Acontece terremoto, tem algumas ressurreição e ele é glorificado, porque cumpriu a missão da parte do Pai. Jesus, ele foi crucificado, ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados. É por isso que a Bíblia fala que todos nós pecamos e destituídos estão da glória do Deus Todo-Poderoso. Mas a mesma Bíblia fala, meus queridos irmãos, que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Glórias ao nome do Senhor. Mas Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Mas tem uma coisa: a morte não deteve a vida. A sepultura não deteve o autor da vida. Por quê, pastor? Porque em João, capítulo 20, oh glória, é o capítulo da ressurreição. Glória a Deus.
Jesus Cristo morre numa sexta-feira, por volta de umas 3 horas da tarde. Passa sexta, passa sábado, domingo bem cedo, Jesus ressuscita e Maria Madalena é a primeira mulher a ir até o sepulcro de Jesus. E alguém que era um anjo, que ela pensou que era o jardineiro, na verdade não era o anjo e nem o jardineiro, era o próprio Jesus que disse: mulher, a quem estáis procurando? O vivo entre os mortos. Jesus ressuscitou. O que nós aprendemos aqui é que a Bíblia fala que se vivermos com Cristo também reinaremos. Deixa eu te dizer algo nesta live Café com Bíblia Poderosa. Jesus Cristo, ele não está morto. Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Sabe por quê? Porque todos os túmulos, todos os sepulcros de grandes homens famosos que andaram, percorreram essa terra e já morreram. Se você for no túmulo de Buda, lá vai estar escrito: ele não está mais aqui. Se você for no túmulo de Buda, no túmulo de Platão, no túmulo de Sócrates, no túmulo de grandes filósofos, de grandes reis dessa terra, de grandes estadistas, de grandes cantores, de grandes jogadores, enfim, se você for no túmulo de qualquer pessoa famosa deste planeta Terra, lá vai estar escrito assim nesse túmulo: jaz aqui os restos mortais do fulano ou do beltrano. Mas glória a Deus, se você for no túmulo de Jesus Cristo de Nazaré, lá em Jerusalém, vai estar escrito em hebraico: ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Glorificado é o nome do Cordeiro. Ele venceu a morte, ele venceu as dificuldades, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu as enfermidades, ele venceu tudo e todos. Ele é o maior vencedor da história. Agora, para concluir a minha fala desta reflexão, desta visão panorâmica do Evangelho de João, o último capítulo, o capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus, escrito por João, a Bíblia vai nos narrar, a Bíblia vai nos falar acerca do grande milagre da pesca, a pesca milagrosa, ou glória, que Pedro, convocando os discípulos, Natanael, Filipe, Pedro vai convocar e vai dizer assim: esta noite eu vou pescar. Os seus amigos saíram com ele para a pesca, e naquela noite Pedro pescou a noite toda, não apanhou nada, mas Jesus chegou bem cedo na praia, ao amanhecer, e Jesus perguntou: filhinhos, vocês têm alguma coisa para eu me alimentar, para eu comer? Eles disseram: não, mestre, nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E Jesus disse assim: pois bem, lança a rede à direita do barco. Quando eles lançaram a rede à direita do barco, a Bíblia fala que veio uma grande quantidade de peixe, ou seja, a noite que era para ser a noite da frustração, foi a noite da multiplicação. A noite que era para ser a noite da frustração, foi a noite do milagre. E Jesus multiplicou os peixes e operou aquela pesca milagrosa. Oh, glória! Pastor, eu não entendi. Para finalizar, vai entender agora. Quem sabe você está passando por momentos de frustração na sua vida. Joga a rede de um lado, joga a rede do outro. Tenta nessa área, tenta naquela área. Tenta isso, tenta aquilo e nada dá certo. As coisas parecem
que não se encaixa na sua vida. As pessoas são abençoadas e você não. A bênção do próximo chega e a sua não. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para você nessa live. Jesus acabou de chegar na história e na situação do seu contexto que você está vivendo. A tua frustração tem um final, tem um ponto, e é esta noite. Jesus, ele está colocando um ponto na sua frustração e está dizendo: filho, joga a rede para o lado certo, porque eu já dei ordem aos anjos, e aonde tinha frustração, agora vai ter multiplicação. Aonde tinha frustração, agora vai ter crescimento. Aonde tinha frustração, agora vai ter milagre para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus amados irmãos? Que os irmãos possam ficar com esta boa palavra da parte dos céus, que vocês possam meditar cada dia mais no Evangelho de João. São 21 pérolas, são 21 capítulos que temos muitas lições a nos ensinar. Que o Espírito do Eterno Deus continue falando ao seu coração. Glória a Jesus. Mas não chegamos ao